E aí, meus queridos fãs de Godzilla, estou aqui para falarmos mais uma vez de atualizações sobre Godzilla, ou melhor, sobre o futuro do Monsterverse. E hoje iremos falar de um assunto que eu já tratei aqui no canal no último vídeo, para falarmos de uma possível entrada do Destoroyah em um próximo Godzilla 3 ou Godzilla e Kong 3, Godzilla X Kong 3 versus Kong 3, seja lá como você quiser chamar. Bom, em uma possível continuidade do Monsterverse, Adam Wingard revelou que quer introduzir um vilão clássico da franquia Godzilla como o Destoroyah. Porém, se essa introdução for possível, se ele voltar como diretor, temos que pontuar que provavelmente haverá uma grande influência da trama original de Godzilla vs Destoroyah, o antigo filme que encerrou a franquia, ou melhor, a era Heisei de Godzilla. E o que aconteceu de tão interessante e tão impactante para que rolasse algo tão específico assim como, ou tão impactante quanto uma morte, uma possível morte de Godzilla. Bom, para que a era Heisei encerrasse, né, após o Godzilla ter lutado contra Biollante, ter lutado contra Space Godzilla, contra Mecha Godzilla, contra um monte de outros vilões, em uma nova era que renovou completamente as estruturas de Godzilla, né, que reviveu também a franquia Godzilla. Ela não é uma era tão grande, né, ela não teve tantos filmes, mas teve filmes marcantes. Com novos monstros, novos antagonistas, né? E uma nova abordagem também para o Godzilla, né? A era Heisei, ela sucedeu a era Showa de Godzilla. Né, logo depois da era Heisei veio a era Millennium e logo depois a era da Legendary, a era Monsterverse, né? E agora temos também a era Reiwa, né? Que são esses filmes intermediários que rolam entre os filmes do Monsterverse, né? Que temos Godzilla Minus One, Godzilla Shin Godzilla, Godzilla Earth, né? Que são várias versões de Godzilla diferentes. Mas, porém, né? Em Godzilla vs Destoroyah nós temos uma história bem diversificada, né? Que antecedendo também os eventos, né, antes desse filme chegar, né? Chegar ao público, já haviam rumores de que o Godzilla iria ter uma morte, né? Os diretores, né, de Godzilla versus Destoroyah, eles já diziam que o Godzilla iria morrer, que iria existir um fim para aquele Godzilla, mas que ele iria voltar futuramente. Porém aquela notícia, né, aquela informação gerou tanta comoção, gerou tanta revolta, né? Ah, o Godzilla vai morrer, mas a maioria das pessoas não sabiam, né, que o Godzilla ia ter iria voltar, né, depois. Tanto que gerou muita revolta, né? Não queriam que o Godzilla morresse na época, apesar dos filmes do Godzilla estarem em uma decadência absurda, estarem caminhando para uma decadência muito grande, né? Muita gente não via naquela época Godzilla, né? Os filmes do Godzilla estavam em decadência. Mas com essa notícia de que o Godzilla iria morrer, muita gente foi para o cinema para ver o filme de Godzilla vs Destoroyah, né? Que foi o último filme da franquia Godzilla na era Heisei. E muita gente foi ver o filme, mas acabou não curtindo por conta do Godzilla morrer no final, né? Ou de saber que o Godzilla iria morrer, né? Pra você ver como na época a galera não se importava muito com spoilers, né? Essa notícia já havia sendo vinculada, né? De que seria o último filme do Godzilla e de que ele iria provavelmente morrer naquele filme. Muita gente não gostou. Mas, enfim, né? Aquela notícia, né? Gerou uma grande revolta também na comunidade, né? Na comunidade de Godzilla, porque ninguém sabia se o Godzilla iria voltar mesmo, até que ele voltou sim para os cinemas, só que numa versão bem estranha, né? A versão americana de 1998, que o Godzilla ele foi completamente modificado, um visual completamente diferente do que muita gente estava acostumado. Eu sei que tem muita gente que é fã, mas os japoneses na época, os verdadeiros fãs de Godzilla, acharam aquilo um verdadeiro desrespeito com o Godzilla, né? Mudou completamente a origem. A história não tinha nada a ver, os conceitos eram completamente diferentes, então não agradou ninguém da comunidade fã de Godzilla. Claro que conforme o tempo foi passando, o filme foi ganhando a sua fanbase, né? Mas o Godzilla, mas aquele Godzilla ele foi enxergaram ele de uma forma tão negativa, de uma forma tão deprimente para a franquia Godzilla, que até modificaram, né? Oficialmente o Godzilla, né, daquele de 1998, hoje em dia ele é chamado de somente Zilla. Tiraram o deus do nome dele, God, e hoje em dia ele é só conhecido como Zilla, né? E ele logo depois, né, no filme seguinte, ele é derrotado, né, no primeiro filme da Era Millennium. Ou melhor, no último filme da Era Millennium, ele é derrotado pelo Godzilla Millennium, né? Godzilla Final Wars.
E morre, né, claramente, né, ele é derrotado lá e depois nunca mais volta a aparecer. O filme nunca teve sequência, a TriStar até mesmo tinha planos de que houvesse uma trilogia. Houve o lançamento de um desenho na época que fez mais sucesso que o filme original, né. O material de marketing na época que o filme estava sendo lançado, inclusive, não revelava a aparência do monstro, até por conta desse impacto que gerou. O impacto que gerou foi muito por consequência disso, né, a aparência foi toda mantida em segredo, né? Mas enfim, o que eu quero tratar aqui no canal é sobre uma consequência que rolou, né? Após tudo isso acontecer, né? Após todas as modificações, né? E também a influência do público, né? O que o público achou sobre todas essas mudanças. Bom, em Godzilla vs Destoroyah, agora voltando, né? Retrocedendo aí um pouco nos comentários. Em Godzilla vs Destoroyah, o Godzilla acaba morrendo, né? O que gerou muita disputa, muita discussão, né, sobre o retorno de Godzilla, né? E depois veio aquele retorno meio deprimente, né, com a versão americana do Godzilla que já estava sendo planejada durante muitos e muitos anos, né? E acabou se tornando aquele resultado. Bom, o Godzilla ele enfrentou um oponente, enfrentou vários vilões na sua história, todos eles tiveram alguma coisa, né, que conseguiram o levar à derrota, ou levar ele a algum tipo de ferimento grave, né, de alguma forma. Mas na Era Heisei, os seus vilões começaram a ganhar tons e personalidades diferentes. A Biolante, para começo de conversa, e o Abiolante e o Space Godzilla, antecedendo o Destoroyah, eles já tinham traços de influência maligna e de uma certa malícia muito grandes antes mesmo de Destoroyah aparecer. Eles já eram oponentes muito difíceis para o Godzilla, que influenciavam o monstro não só da forma física, não conseguiam somente ferir ele da forma física, né, mas como de uma forma meio que sentimental no monstro. O Space Godzilla, né, inclusive sequestrando o filho de Godzilla, né, fazendo mal para o filho de Godzilla, o pequeno Zillazinho, o Minilla, né, se eu não me engano, é assim que a franquia conhece aquele monstro. A própria Biolante, né, ferindo Godzilla. Logo depois, a Biolante tendo uma origem super romantizada, né, vindo da filha do criador da Biolante, da mistura do DNA da filha do criador da Biolante com de uma rosa. A Biolante, ela inclusive, é uma das minhas antagonistas e um dos monstros meus preferidos da franquia Godzilla, que eu adoraria ver em uma possível sequência do Monsterverse, mas que até agora não surgiu nenhuma especulação, né? Até haveria a hipótese de que de que a Biolante apareceria em Godzilla The King of Monsters antes mesmo do filme ser lançado, né? Mas o que não acabou acontecendo, né? Muita gente até se enganou que a Biolante seria o Methuselah, né? O Matusalém, quando ele apareceu no primeiro trailer de Godzilla The King of Monsters, né? Mas não foi o que acabou acontecendo, né? E bom, né? Depois que esses monstros foram criados e eles inovaram muito, né? Apesar de que na época, quando os filmes foram lançados, muita gente não gostou, né? Não gostou muito da temática, né? Depois que o tempo foi passando, né? Muita gente acabou apreciando muito melhor, né? Os filmes, tanto que Godzilla vs Biolante pra mim é um dos melhores filmes da franquia Godzilla, né? E é um dos melhores mesmo, consideravelmente hoje em dia, né? Principalmente em quesitos de roteiro e de desenvolvimento de personagem, principalmente como a antagonista Biolante. E logo depois desse filme nós tivemos Godzilla vs Destoroyah, que introduziu um vilão extremamente maligno e extremamente forte e poderoso, que conseguiu levar o Godzilla à combustão máxima, levando o Godzilla a derreter mesmo. Godzilla acabou derrotando Destoroyah mesmo antes de morrer, o que nos leva também à questão de que se houver um novo filme de Godzilla vs Kong 3 ou Godzilla 3, o Godzilla possivelmente vai levar a batalha ao seu limite, provavelmente vencendo o Destoroyah, mas ainda assim levando ele a ceder completamente, derretendo mesmo, como aconteceu em Godzilla vs Destoroyah. Eu acredito que se houver um novo filme do Monsterverse, é muito difícil que o Godzilla morra, principalmente numa batalha contra o Destoroyah, se o Destoroyah for retratado nesse possível novo filme. Até porque Godzilla e Kong geram muito dinheiro, principalmente juntos à franquia do Monsterverse e aos bolsos da Legendary. Principalmente os dois juntos, né? Os dois separados, eles dão algum retorno, mas quando os dois estão juntos, principalmente depois de Godzilla vs Kong, eles dão muito dinheiro. E eu acho difícil que os dois estejam separados, né, em uma possível sequência, né? E possivelmente vai ser um Godzilla vs Kong 3, eu não acredito que vai
ser um Godzilla 3. Se for, vai ter alguma participação ali de alguma forma do Kong, né? Por mais que seja pouca, né? Por mais que o foco seja mais no Godzilla. Mas ainda assim, eu acredito que o Kong vai aparecer de alguma forma, vai ter alguma influência ali, até porque, como eu disse, dá muita renda isso. E eu não acredito que o Godzilla vá morrer, porque simplesmente por conta, né, do fato de que ele vivo dá mais lucro para a franquia. Porém, se o filme ele já vir com uma atmosfera de que o Godzilla de que vai ser o último filme do Godzilla, de que vai haver um fim, de que o monstro, de que o Destroyer ele vai ser a única chance, ou melhor, de que vai ser o único inimigo na história do Godzilla que vai ter a capacidade de matar o monstro. Se o conteúdo de marketing vier em peso com o tema de que o Godzilla está no seu último filme, de que ele vai lutar até a sua morte, até os seus últimos respiros, eu acredito que o filme ele vai ter um peso dramático muito maior, e isso pode ser muito bom também para o quesito marketing. E daí sim vai colocar em xeque, né, esse achismo que eu tenho de que o Godzilla pode não acabar morrendo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mais para comentarmos sobre uma possível morte de Godzilla, que vai ser muito possível em um próximo filme, sim, claramente, ainda mais que se o Adam Wingard ainda estiver envolvido em um próximo filme da franquia Monsterverse, ele provavelmente vai ter um papel muito grande em querer que o Destoroyah apareça, principalmente que vai ter muito foco, principalmente porque o próximo filme vai ter muito mais foco no Godzilla. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí no vídeo. Comentem alguma coisa se vocês quererem. E bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou desligar a câmera agora, sem parecer que não esteja estranho.